Olá pessoal, esse é o canal cheio de dicas, eu me chamo Douglas e dessa série de vídeos onde nós estamos falando sobre a prova do Detran referente à pista Aricanduva, localizada no shopping Aricanduva, nós vamos falar agora um pouco sobre as faltas, tá certo? Lembrando que o nosso foco é para quem está tirando a habilitação categoria A, tanto a primeira habilitação quanto a adição, tá certo? Essas faltas são referentes à prova de moto, tá bom? Coloca no comentário, quer saber um pouco mais sobre a prova de carro, como funciona, aulas? Então deixa aí nos comentários, deixa nos outros vídeos também, tá bom? Mas o foco aqui desse vídeo é para categoria A de moto, tá certo? Então vamos lá, prepara seu caderninho, anota tudo, separa suas dúvidas, tá bom? Bora para dicas. Acredito que vocês estão vendo aí na tela, né? Um documento que é o boleto de avaliação de exame prático de direção veicular categoria A. Quando você chegar no dia da prova, né? O seu instrutor ele vai te dar um documento desse e aí você vai assinar lá embaixo, né? Antes você vai ter que levar esse documento até uma mesa onde você vai fazer assinar sua presença, se você está lá para fazer a prova, vai levar a LADV, seu RG, e ele vai te entregar um papel desse, já impresso com o seu nome tudo certinho, né? Esse papel consta as faltas eliminatórias, faltas graves, médias, leves, tá bom? Tudo que a gente vai ver aqui consta nesse documento. A questão é a seguinte, para quem está adicionando uma categoria, você não vai ver essas faltas. E principalmente no CFCA, na parte teórica da coisa, eu não sei se hoje eles já incluíram isso naquele livro teórico, né? Que você compra quando vai fazer as aulas, né? Mas se não é comentado, aqui nós vamos comentar, né? Com detalhes, cada falta, cada eliminação, para você não chegar lá com dúvida. No vídeo anterior, sobre a prova do Detran, né? Tem um vídeo que eu fiz direto da pista, um vídeo mais longo e tal. E lá eu comentei algumas faltas eliminatórias, alguns detalhes e tal. E agora nós vamos entrar nesse tema e abordar a fundo todos os pontos, algumas observações que tem, tá certo? Então vamos que vamos, porque o conteúdo é bem longo e é importante e vai fazer diferença na hora que você estiver no processo de habilitação, tá certo? Vamos lá. Uma falta eliminatória é reprovação, direto, tá? Sem choro. Então o que nós vamos considerar para facilitar a nossa interpretação? Que uma falta eliminatória equivale a 4 pontos. Por quê? Porque uma falta grave equivale a 3 pontos. Uma falta média equivale a 2 e uma falta leve equivale a 1. Então, se você tiver uma falta grave, você não pode ter nenhuma falta a mais. Se você tiver uma grave e uma leve, 3 mais 1 é 4, então você está reprovado. Então, podemos considerar que uma falta eliminatória vale 4 pontos, tá certo? Para facilitar aí nossa interpretação. Uma grave e uma média, 5, reprovado. Duas graves, 6, mais do que reprovado, tá certo? E reprovado é 4. Então, mais de 3 pontos, 4, você está reprovado. Então, podemos considerar que a falta eliminatória é 4 pontos. Mas, por uma questão de interpretação, nos documentos não é informado que a falta eliminatória equivale a 4 pontos e nem que tenha uma somatória total, tá? Simplesmente, se você cometer 3 faltas leves, 3 pontos, tudo bem, porém 4, reprovado. 2 médias, reprovado, tá? E uma grave, ainda não é reprovado, mas não pode cometer mais nenhuma, cometeu, passa de soma 4 ou passa, está reprovado, tá bom? E como eu coloquei no final, o candidato que cometer uma falta eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapassar 3 pontos, será reprovado. Ultrapassou a 3, mais que 3 é 4, podemos considerar falta eliminatória 4 pontos. Tá? Estou repetindo, mas por uma questão de interpretação para facilitar aí para a gente analisar aí as faltas e tal, questão de pontos, principalmente para você na hora que chegar e for fazer aí a prova e tal, né? Analisar no momento das aulas os erros, pontos positivos, negativos que você tá tendo, né? As faltas que você tá cometendo e corrigir, tá bom? Então nós vamos começar aí, tá certo? Com as faltas eliminatórias.
E ali eu coloquei informações retiradas do manual do examinador de 2015, tá? Esse manual é possível você encontrar na internet, né? Tudo certinho. E o meu documento que eu peguei, né? Que eu tirei a habilitação, como eu falei, em 2021, esse ano ainda. Eu estou fazendo esse vídeo, tá certo? Eu tirei a habilitação esse ano e o meu manual estava idêntico a essas faltas eliminatórias que a gente vai conversar aqui, tá bom? Se no futuro houver alterações, tá bom? Eu vou planejar sim um vídeo atualizando, tá bom? Os dados, tudo certinho. Mas a princípio, essas faltas aí, se não me falha a memória, é com base na lei, tá bom? Mas também a gente vai comentar sobre isso, porque há sim faltas, né, de natureza gravíssima que estão dentro da lei, que se você cometer no momento de prova, você também está eliminado, ou tem falta grave, média e leve, tá bom? A gente vai entrar em detalhes tudo certinho. Então vamos lá, vamos começar com as faltas eliminatórias sem mais delongas. Faltas eliminatórias, tá? Eu vou colocar a lista, a gente vai comentando uma por uma certinho, tá bom? Vamos lá. Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado, né, a cabeça, ou sem a viseira ou óculos de proteção. É o erro muito comum das pessoas cometerem, tá? O capacete devidamente ajustado, fique tranquilo porque o cara não vai chegar, pegar seu capacete e mexer para ver se está ajustado ou não. Simplesmente esse não estar devidamente ajustado é o cara perceber que você mexeu a cabeça dentro do capacete e o capacete está intacto, está parado. Então ele percebe que o capacete não está preso na sua cabeça e sua cabeça está bem solta dentro do capacete. Então isso é um problema, tá? Se ele perceber isso, é falta eliminatória. E a viseira? Iniciou a prova com a viseira levantada, ele vai mandar você sair. Tá com a viseira, ligou a moto, colocou a primeira, não abaixou a viseira. A hora que você der a saída, ele vai mandar você parar. Você vai deixar a moto morrer, vai ficar nervoso ali na hora, ele vai te tirar porque você saiu com a viseira levantada. Então, por isso eu disse antes e continue. Começou a primeira aula, lá, desde do zero, viseira baixada, se adapte com isso. Para no dia da prova você fazer certinho, idêntico, já está acostumado com aquilo e não ser reprovado por conta de viseira levantada, tá certo? Que é muito comum isso acontecer, tá bom? Descumprir o percurso pré-estabelecido. É o que? Você sair fora da pista. Saiu, já era, tá bom? No dia que eu fiz a prova, aconteceu isso. O cara deixou a roda traseira sair da pista e acabou. Acabou para ele. Vai ter que pagar de novo a prova e fazer novamente, tá bom? Bater ou derrubar um ou mais cones de balizamento. Só um ponto antes de eu comentar. A primeira regra sobre capacete tem o número 1 do lado. E esse do balizamento tem o número 2. São dois pontos, né, observações, que nós vamos comentar no próximo slide, tá bom? Sobre cada um. Então fiquem tranquilos. Esse bater aí, né, se você estiver no slalom, quem assistiu o vídeo anterior sabe que parte da prova que é. Derrubou um cone, bateu, encostou, coisa do tipo, falta eliminatória, tá? Cair do veículo durante a prova, falta eliminatória, isso significa que você não é capaz de estar numa moto, né? Não manter o equilíbrio na prancha, saindo lateralmente dela. Tá na prancha, saiu, não completou ela, eliminou, tá eliminado da prova, já era, vai ter que fazer de novo. E é muito triste, porque tem pessoas que acabam sim sendo reprovados na prancha, que é bem o final. Imagina, você fez a prova inteira e no final, por causa da prancha, você ser reprovado é muito triste, né? Eu acho que é uma coisa que acaba desanimando muitas pessoas, né? Essa parte da prancha, né? Poderia mudar um pouco isso aí, né? Sei lá, ser no começo, ser algo que tem uma prática maior, porque a prancha é temida, mas ela não é difícil, gente. Não é difícil. Se você tiver um bom instrutor, uma pessoa que realmente te ensine, e é aquilo que eu venho falando, né? Cobre seu instrutor, pergunte, enche o saco dele, porque você pagou. Com certeza, se ele for um bom cara, um bom profissional, ele vai te ensinar a passar nela assim, ó. Fácil, fácil, tá? Sobre essa parte da prancha, colocando como observação, tá?
eu não tive uma boa ajuda, tá? Eu peço desculpa aí, tinha um cara vendendo aqui alguma coisa aqui. Eu não vou cortar o vídeo para não atrapalhar a gente, tá bom? Mas no momento que eu fui fazer a prancha, eu lembro que as 2 primeiras vezes eu não passei nela bem. E aí eu já tinha assistido alguns vídeos no YouTube e tal, alguns canais explicando. Eu comecei a usar a dica deles e como meu instrutor mal estava perto, então com a dica deles eu consegui fazer a prancha, né? E eu vou te passar essa dica agora, tá? Não sei se eu passei no vídeo sobre a prova, eu acho, acredito sim, mas fecha a perna no tanque, tá bom? Olha pro final dela, acelera um pouquinho que vai dar certo, você vai chegar no final da prancha, tá bom? Mas eu acho que eu passei essa dica no vídeo anterior, assista que lá tem tudo explicadinho sobre a pista de prova, algumas observações que eu coloquei, caso eu tenha errado, tá tudo lá certinho no vídeo anterior sobre aulas e provas, tá bom? Que fala sobre a pista de prova do Detran. Avançar sobre o meio-fio ou parada obrigatória, tá? Aí seria mais questão de parada obrigatória referente à pista do Detran, né? Tem a faixa amarela, você só tem 2 paradas, né? Para quem viu o vídeo anterior, que é no começo, né? Ali que você vai, no começo, desculpa, depois do slalom tem uma parada e no final. No final você tem que parar depois da pista ali, da prancha, você tem que dar uma paradinha, né? Pro examinador falar para você avançar e te dar o papel com o aprovado ali em mãos, tá bom? Então, passar essa faixa, você vai ser reprovado, tá bom? Tem uma observação aí no item 1, no item 3, né? O item 1 do capacete, 3 ali do derrubar cones. No item 5, não manter equilíbrio na prancha, tem uma observação. E avançar sobre o meio fio, também tem uma observação. No próximo slide nós vamos falar sobre ele. Colocar os pés no chão com o veículo em movimento. Vamos lá. É obrigatório você colocar apenas um pé no chão, tá? E qual é o pé? É o pé da embreagem, que é o pé esquerdo. Só que você só pode colocar ele com a moto parada. Você não pode parar a moto com esse pé, tá bom? Porque é risco você quebrar o pé, machucar ou coisa do tipo. Não pode. E se você faz isso, o Detran, né, por essas regras, reconhece que você não tem capacidade de andar de moto. Então, fez isso, falta eliminatória. Provocar acidente durante a realização do exame. Acidente, assim, é se você cair, se machucar ou vai que você joga a moto em cima do examinador, né? Aí você vai provocar um acidente, falta eliminatória, você não é capaz de andar numa moto. É assim que o Detran vê, tá? É assim que funciona. E cometer qualquer outra infração de natureza gravíssima. Essa última parte tem no documento. Eu coloquei? Coloquei. A verdade, tá? O que eu percebo é que a maioria dos examinadores nem tem conhecimento de infração de natureza gravíssima para te reprovar colocando isso daí. O cara que colocar, na minha opinião, ele tem que no mínimo colocar uma observação e um motivo de você ter cometido uma infração de natureza gravíssima e o porquê que ele te reprovou. Ele tem que colocar naquela folha para você ver, de colocar na que entrega para a autoescola e que fica com ele. Porque ele manda uma por Detran e outra fica na autoescola de reserva lá, né? Vai que dê algum problema. Então ele tem que colocar. Quem sabe da infração, coloca o artigo certinho, a infração tudo certinho que você cometeu errado. Minha opinião, tá bom? Eu nunca vi isso acontecendo, nunca vi ninguém comentando que passou por esse problema. Se você comentou, põe aí nos comentários aí pra gente, tá bom? Se você já passou, né? Põe nos comentários e tal, mas eu acho que acho que nunca aconteceu. Se aconteceu, é muito raro, tá bom? Então vamos lá, vamos às observações aqui. Número 1. Em dias de chuva, eu havia comentado, é permitido deixar a viseira aberta até no máximo 3 centímetros, tá bom? Você pode deixar um pouquinho por conta da questão da circulação de ar, a viseira não embaçar nem nada, tá? Mas, você tem um capacete todo fechado, nós comentamos isso no vídeo de capacete, se você não assistiu, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, tá bom? É possível você comprar um capacete com passagem de ar na parte superior e inferior do capacete que evita isso, tá? A número 2. Para se considerar falta, basta que o veículo encoste no cone sem necessariamente derrubá-lo. Aí é no slalom, tá? Que é a parte dos cones, você faz o zigue-zague. Se a roda só encostar no cone, reprovado, tá? Não precisa nem derrubar. Então fica ligeiro aí. Se eu não me engano, na aula de aulas e a
pista em si, de prova. Eu comentei sobre a distância do slalom e tal, falei que é bem tranquilo fazer, tá certo? 3. Considerar falta quando o pneu do veículo sair da faixa pintada no chão, mesmo que seja apenas um deles. O mero desequilíbrio é falta leve, conduzir o veículo provocando movimento irregular nele sem motivo justificado. O que ele quer dizer aí, tá? Se você sair da pista, só uma rodinha passar por fora, prestem bem atenção, se a roda passar na linha branca, mas ainda dentro da pista, ele não pode considerar que o pneu saiu da faixa, ele está sobre a faixa. Aí diz, considerar falta quando o pneu do veículo sair da faixa pintada. No chão, sair, estar em cima não é sair. Porém, esse sair, né? Vamos lá, vamos interpretar a coisa. Você tem a pista. Se você está do lado, se a linha branca está paralela ao pneu e o pneu está em cima da linha branca, não saiu, ele está em cima. Agora, se a linha está na horizontal e o pneu está na vertical, tem de formar uma cruz. Se a ponta do pneu passou da linha. Então, interprete isso bem, porque... Ah, não, mas está em cima, ó, tá vendo? Ó, o pneu aqui, ó, vamos lá, vai. Vamos imaginar o centro da roda, se você fizer uma linha para baixo até o chão, mais ou menos, está no meio ali da roda, no meio, certinho. A linha está no meio da roda. Ah, tá vendo? Ó, mas a ponta passou da faixa amarela, então você passou. Seja isso na linha branca, né, em volta da pista, ou seja na linha amarela, que é a parada obrigatória, tá? Então, toma cuidado. Aqui, né, como atualmente o exame é realizado em locais onde as etapas do percurso são específicas e não prevêem, tá? Vamos analisar aqui a parte 4. Avançar sobre o meio-fio ou parada obrigatória. Meio-fio não tem, tá? Na Aricanduva não tem, só tem a parada obrigatória, tá bom? Então, fica aí que se você passar da linha amarela, né? Eu expliquei da faixa pintada, né? Que é sair para fora da pista, certo? Ó, não manter o equilíbrio na prancha, saindo lateralmente dela. Até melhor eu recapitular. E colocar um outro ponto, mas eu falei isso lá no vídeo de aulas e provas, tá? Vamos lá. Se o seu pneu tiver na prancha, ele não, e um só sair, você tá fora. Na prancha saiu um, tá fora. Saiu os dois, mais ainda. Na pista, considera também essa parte de faixa pintada, tá? Se o pneu tiver em cima da linha, mas ele não sair, tá tranquilo. Você não saiu para fora da pista. Você está dentro da pista, só que a roda pegou na linha branca. Tá certo? Só que você não vai ver isso. Infelizmente não é algo que você vê. Então, é um ponto assim que nem precisa focar, porque o examinador vai falar se você saiu ou não. Então, já deu para imaginar o que pode acontecer, tá certo? E a faixa amarela é óbvio. Se você estiver em cima dela e o pneu estiver no meio, né? A faixa amarela estiver no meio do pneu, você passou com a ponta do pneu, tá? Então tem que estar antes da ponta, não pode passar. Aí, e sobre esse desequilíbrio, né? Até pontuando, se você estiver em cima da prancha e cometer movimentos irregulares, é falta por movimento irregular em cima da prancha. Não é eliminatória porque você saiu dela, tá? Eu comentei isso no vídeo de provas, né? Aulas e provas lá onde eu estava no Detran. Eu falei isso. Então, movimento irregular em cima da prancha é falta eliminatória, tá bom? Então, desequilíbrio, falta leve, tá bom? Então, você perde um ponto, mas saiu da prancha, sai fora da prova. Beleza? Perdeu a prova se sair da prancha. Agora, tá em cima dela, tá fazendo aquele zigue-zague, às vezes tá andando devagarzinho e tal, é falta leve. Mas é bom não cometer nada, né? Bom tomar cuidado, porque às vezes o mero desequilíbrio pode provocar a sua saída aí da prancha. Tá bom? Então acelerou, vai passar com ela de boa. E ali, né? Como atualmente o exame é realizado em locais onde as etapas de percussão específica não prevêem, é a questão aí, vamos até voltar, sobre meio fio. Se eu não me engano, eu vi em Minas Gerais, parece que tem meio fio, a pista de prova de lá, né? Mas aqui de São Paulo não tem, é só as linhas mesmo, tá? É a linha mesmo, aquela linha branca aí vocês viram no vídeo e tal, então é bem de boa e a linha de parada obrigatória, só não passar, tá bom? Faltas graves. Deixar de colocar o pé no chão e o outro no freio ao parar o veículo. Ali,
eu comentei nas faltas graves, né? De parar o pé, com o pé, né? Não pode, mas de colocar o pé no chão só pode um, e é o da embreagem. O do freio, que é o pé direito, tem que estar na moto, tá? Então, cuidado, esse erro aí é falta grave, 3 pontos, tá bom? Tem uma observação, tá? A gente vai comentar sobre ela também. Invadir qualquer faixa durante o percurso, tá? Então, o que que acontece, ó? Ali não é o que eu havia comentado. Colocar a roda na faixa branca, você não saiu. Você ainda está dentro da pista. Não é gravíssima e nem elimina você da prova. Mas é que ele está falando, invadir qualquer faixa durante o percurso, no caso, a faixa branca, pode te dar uma falta grave, tá? Então, falta grave não elimina, uma coisa é diferente da outra. Então, já sabe, passou ali na faixinha branca, falta grave. Mas cabe do temperamento aí do examinador olhar e falar, ó, falta grave ou eliminado, se deu para entender. Fazer incorretamente a sinalização ou deixar de fazê-la. Se você viu ali o sonorizador, tem a entrada correta para você fazer e a saída correta. Se você fizer de forma incorreta, além de você ter um prejuízo lá no final, que você precisa fazer o U para a parada obrigatória, você ainda vai tomar 3 pontos de falta grave, tá? Outro detalhe importante. Sobre fazer incorretamente a sinalização, pode também estar envolvido o 8. O 8 ali na Nicandô você tem que entrar à direita. Se você entrar à esquerda, 3 pontos, tá? Então, fiquem de olho aí. Fazer o percurso com farol apagado. Por que eu cheguei a comentar sobre se é possível você ver o veículo, ver a situação dele, tá? Porque se o farol queimar no dia da sua prova, você toma falta grave de graça por culpa da autoescola. E aí que tá o grande porém, tá? Por que você toma uma falta grave por culpa da autoescola? Porque você não é obrigado a fazer a manutenção da moto. A moto tem que estar nas devidas condições para você fazer a sua prova numa boa. E aí eu vou comentar uma experiência. A moto da minha autoescola, o farol baixo estava apagado. Ou seja, estava com problema. Porém, o alto estava funcionando. Eu não entendo de mecânica de moto. Mas para baixa não está funcionando. E a alta, sim, possivelmente tem duas lâmpadas lá. Eu acredito que seja dessa forma, né? Tem dois focos de luz ali. Eu imagino. E eu vi que a minha moto estava com o farol alto. Aí eu falei pro instrutor, não pode colocar o farol baixo? Ele falou, não, tá com problema. Isso antes de eu fazer a prova. E eu verifiquei, o farol de seta também estava com problema. Eu vi que ele estava quebrado, estava uma linha presa na moto. Então, por culpa da autoescola, eu poderia tomar 3 faltas graves aí. 2, aliás, faltas graves. E me prejudicar, né? Porque ali fazer o percurso com o farol apagado. Ele não está especificando farol, né? Que na verdade ali a seta não é considerado um farol. Mas e se o cara for lá e colocar aqui, ó, está com a lâmpada da seta desligada e colocar isso como um problema, entendeu? Quem vai saber, tá certo? E é uma questão, fazer o percurso com o farol apagado, onde uma moto, quando você liga, automaticamente o farol ele tem que acender, tá certo? Eu acho que são poucas as motos que o farol fica desligado, mas as novas, né? A Honda, que era uma das motos que eu fiz a prova, virou a chave ali e tal, deu partida, o farol é automático. Você só coloca o farol no alto só, né? E se o baixo estava apagado, algum problema tem, entendeu? Então sempre verifique a situação da moto. Antes de você começar a prova, ver farol, ver a seta, frente, trás, você pode fazer isso, tá? Senão você se prejudica, tá certo? E aqui, cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. Como eu falei, o cara tem que saber lei de natureza grave aqui para colocar ali 3 pontos para você. Se ele não souber, é raro isso acontecer, tá certo? E aqui vamos aos pontos, tá? Ó, o candidato deve colocar o pé no chão somente com o veículo completamente parado. Colocou o pé no chão com o veículo em movimento, gravíssima, tá fora, que foi o que a gente leu anteriormente. E o pé que você tem que colocar o esquerdo, nunca coloca o direito, tá bom?
E a número 2, invadir qualquer faixa durante o percurso, considerar falta quando o candidato sair lateralmente do desenho das faixas. Agora vamos lá. Aí que mora o grande problema, tá? O que ele está falando? Considerar falta quando o candidato sair lateralmente do desenho das faixas. Eu vi esse ponto no manual. Só que aí vem um outro problema. Nós vamos voltar agora à parte de eliminatória. O que ele diz aqui, ó? Descumprir o percurso pré-estabelecido. Você determina, né, que você não pode sair de tal parte ali. Você não pode sair. Saiu, você descumpre o percurso. Então, é de natureza gravíssima. E aqui ele coloca no ponto 2, invadir qualquer faixa durante o percurso. Considerar falta quando o candidato sair lateralmente dos desenhos das faixas. Aí que vem os dois poréns. Se eu sair lateralmente, eu não estou cumprindo o percurso. É um ponto. Só que aqui ele está falando, se eu sair lateralmente, eu tenho que considerar falta grave. Que é 3 pontos. E não eliminatória. Então, por que vem o cuidado de você perguntar para o seu instrutor, fazer certinho, arrisca a prova, tá? Porque essa interpretação cabe ao examinador. Se ele vê, você saiu lateralmente, vou te dar um exemplo, depois que você faz o U, depois do sonorizador, tem um U, né, o primeiro U, para entrar no slalom, aquele U, até você fazer o U, as pontas são a parte reta, se você sair lateralmente, ele tem que simplesmente considerar a falta grave. Mas se ele falar que você saiu do percurso e te der a gravíssima. Então vai muito da interpretação do examinador. Então tome cuidado. Por isso, na hora de fazer a prova e tal, vai com calma. Treine bem. Faça sempre certinho. Torne um hábito fazer as curvas, o caminho da prova de um jeito só. Para chegar no dia você não mudar. Já está apto a fazer aquilo que você treinou a fazer, para não ter esses imprevistos, esses poréns, tá bom? Quem consegue determinar isso com clareza, com certeza, é quem entende muito dessa questão de leis, né? Quem está a fundo ali como examinador para responder onde é válido a falta grave, onde é válido a falta gravíssima, tá certo? Mas, na dúvida, é bom a gente evitar tomar pontuação aí nesses dois casos, tá bom? Porque vai muito da interpretação do examinador. E você que está em cima da moto, o único que pode dizer se o examinador está errado ou não é você que está ali. Aí vem a pergunta, você está olhando para frente, você não está olhando para o pneu, como é que você vai saber? Né? Então, aí você não pode gravar, ninguém pode estar gravando para você, né? Então tem todos esses detalhes aí, tá certo? Então, vamos ficar atentos, fazer a prova certinho. Por isso eu dei aquelas dicas anteriormente para coisas desse tipo não acontecer com você. Agora vamos lá, faltas médias aí. Utilizar incorretamente os equipamentos. Tem um número 1 ali, tá? Vou já até colocar ele aqui. Considerar somente os equipamentos não previstos em outras faltas. O que ele quer dizer aqui? Que eu comentei isso, se não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo da série. Se você colocar uma luva, colocou uma luva de motocross, essa luva tiver com o velcro aberto, aquela que prende no pulso, tá errado. Essa luva pode soltar e trazer problemas para você na direção do veículo. Você pode tomar uma falta média. E eu cheguei a perguntar isso para 2 instrutores, eles me confirmaram. Tá certo? Então você vai de luva? Não, você não vai de luva. Você tá vendo que aqui, por mais que, é legal, bonitinho, protege se você cair, mas aquilo também pode ser um problema para você logo no começo. Né? Se tiver com um velcro ali com problema. Porque é um equipamento. E ali diz utilizar incorretamente os equipamentos. O único equipamento diferente que você utiliza é o capacete e a moto. A moto é primordial e o capacete é segurança. O resto você não precisa. Então você vai colocar uma luva para te prejudicar? Não, então não vai de luva, entendeu? Por exemplo, tem outras coisas aí, né? Então é o primeiro ponto. Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o percurso. O que quer dizer isso? Deixar a moto morrer. Você deixar a moto morrer é um problema. Você colocar na segunda marcha também é um problema. Não pode estar sempre de primeira. Só coloca a primeira, sai andando. Onde tiver que parar, para. Aperta na embreagem, espera a hora de sair, é só ir abrindo a embreagem até sentir o ponto, acelerar um pouquinho, a moto ir. Você mal vai colocar no neutro. Entrou na pista, você não vai colocar no neutro. O único lugar que você coloca a marcha é para entrar na pista de prova, no início, e é colocar a primeira e dar sequência na pista.
Você não vai colocar segunda e nem vai colocar no neutro. Em outros lugares, tem a rampa, né? A rampa lá, você vai parar em cima numa faixa, vai ter que colocar no neutro, mostrar para o examinador que está no neutro, você está com o freio da frente acionado, depois colocar na primeira marcha de novo e tentar sair ali na rampa. Em outros lugares, mas aqui em São Paulo é basicamente deixar a moto morrer, tá certo? Logo no começo ali e tal, ou na parada obrigatória, beleza? Então isso aí pode custar para você 2 pontos. Não recolher o pedal de partida ou suporte do veículo antes de iniciar a prova, tá? Cuidado, às vezes a gente esquece, tá na fila, parado, aí deixa o pedal ali, né, para ficar sentado de forma confortável, de boa. E aí esquece no final de levantar esse pedal. Então fique atento, tá bom? Olhe tudo antes de começar, faltando 2 pessoas na sua frente, assim. Já olha, vê se não esqueceu nada e tal. Então é bom. Pra não perder 2 pontinhos de graça, né? Não é bom. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova, né? Você tá andando e tal, na prova, e do nada, sei lá, você virou a chave, não tem motivo nenhum, né? Virou a chave e tal. É um problema e isso também pode levar como interpretação, tá? Interromper o funcionamento do motor, deixar também a moto morrer, tá certo? Onde deixar a moto morrer? Vou te dar um exemplo. Você tá andando no percurso e tal, você decide frear um pouco, às vezes na hora de fazer a curva, solta a embreagem rápido demais, ao modo aquele tranco ele morre, por exemplo, fazendo ali o labirinto, porque o labirinto é mais fechado. Então você interrompeu o funcionamento do motor sem justa razão, porque ali você tinha que estar andando. Então pode ser também um motivo de perder aí alguns pontinhos, tá bom? Conduzir o veículo durante o exame sem segurar o guidão com as 2 mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. Vamos lá. Aqui na Aricanduva não tem o salvo eventualmente, etc e tal, tá? Então, soltou uma das mãos do guidão para coçar o braço ou qualquer outra coisa, perde 2 pontos. Então, vai muito concentrado com as 2 mãos no guidão certinho para não ter problema, tá certo? Você vai perder 2 pontos de graça, tá? Então é isso. Toma cuidado, tá? É bem simples, a gente não tem nem que entrar em detalhes. Mãozinha no guidão, embreagem, freio da frente, freio da frente. Pergunte pro seu instrutor quando usar, tá bom? Porque o principal é o do pé. Se você apertar o da frente e esquecer do pé, você vai voar, tá? Então evita isso, cuidado, tá bom? Cometer qualquer infração de trânsito de natureza média. Como eu falei, isso aí o instrutor, o examinador, né, tem que ter um conhecimento bem profundo de infração de trânsito de natureza média para ele dar isso e dizer para você que você cometeu. Né? E eu acho que ele tem que especificar. Como eu falei, eu nunca vi isso acontecendo. Mas está lá, então é bom a gente comentar aqui. Beleza? E agora nós vamos falar das faltas leves. Colocar o motor em funcionamento quando já engrenado, tá? Então, o que acontece? A moto que eu tinha na autoescola, por exemplo, se eu deixei morrer e tá engatado na primeira. Se eu pegar ali com a mão esquerda, né? Puxar ali a embreagem e tentar ligar na partida, ele não vai. Eu tenho que colocar no neutro para ligar. Então é algo que não... No meu caso, dificilmente ia acontecer de ligar o motor com a moto já engrenada. Para isso acontecer, o examinador vai ver que você está tentando dar partida com a mão segurando na parte da embreagem ali, né? Ele vai perceber e aí você vai tomar uma falta leve por conta disso, né? Até mesmo na partida automática. Tem umas que eu acho que é manual, não entendo muito de mecânica de moto, que é aquelas motos que os caras dão tranco com o pé, né? Pra ligar ela, acho que as mais antigas. E tem a outra que é no botão, né? Que a partida automática, acredito seja isso. Então, se você tiver com a mão apertando ali a parte da embreagem, ele vai perceber que já está engrenado. Então, puxa a parte da engrenagem, muda para o neutro e aí dá a partida para você sair. Porque isso pode custar uma falta leve, tá? Conduzir o veículo provocando movimentos irregulares. Vou dar um exemplo. Se a sua moto tiver a 5, 6 km, você vai ficar no zigue-zague ali no guidão, tá? Porque o que mantém a estabilidade ali do piloto é a aceleração. A moto tem que estar numa velocidade legal aí, de 8 para cima, para você ter um equilíbrio legal. Se ela estiver abaixo, você vai ficar ali tremendo no guidão, né?
Então, você vai tomar um ponto de falta leve. E esse ponto de falta leve por movimento irregular, sem motivo justificado, né, pode acontecer em cima da prancha também, porque ela faz parte da prova, tá bom? Da pista. Eu comentei isso no vídeo de aulas e provas, então fica aí a ênfase, tá? Para você não tomar essa falta leve aí de graça, tá? Regular os espelhos retrovisores durante o percurso do exame. A última coisa que você vai fazer é tocar nesses espelhos retrovisores aí, tá? Por quê? Você não vai usar. Em outros lugares, você tem que olhar para a direita e para a esquerda e tal, então possivelmente o retrovisor tem que ser regulado para você. E aí, óbvio, né? Você vai regular de qualquer jeito ali só para fazer a prova. Mas outras pistas não é em São Paulo, tô falando em outro estado que eu cheguei a ver. São Paulo, no Shopping de Canduva, nenhum examinador vai olhar para o examinador não, o instrutor vai te ensinar a regular espelho e nem o examinador vai focar nisso. Porque no começo eles nem sei lá, eles não falam nada, nunca nem é comentado, tá? E nunca um instrutor chegou a comentar sobre os espelhos retrovisor nem nada, e eu cheguei a perguntar na minha primeira aula, mexe com retrovisor, tem que ver farol? Retrovisor não, retrovisor sempre se deixa do jeito que está mesmo, e farol é bom ver na prova, porque se estiver apagado, você pode perder ponto, e foi o que a gente comentou, tá bom? Que não me falha a memória, falta gravíssima, tá bom? Agora, cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve. Como eu falei, ele tem que ter conhecimento para aplicar isso. E aí está na opção de movimento irregular, considerar os pequenos desequilíbrios nos casos em que o candidato não coloca o pé no chão. Então você está na moto fazendo aquele movimento de zigue-zague no guidão, né? Andando devagarzinho, quase para perder o equilíbrio ali, tremendo um pouco. Isso é movimento irregular. Você perde ponto, tá bom? Então, vamos tomar o máximo de cuidado, converse com o seu instrutor certinho, tá bom? Verifique o veículo que você está para que coisas desse tipo não ocorram. Se você seguir as dicas lá no primeiro vídeo, tudo isso aqui é o que você menos vai precisar se preocupar, porque você já se preparou. Então a moto vai estar boa, o farol vai estar bom, o instrutor vai te dar as dicas corretas, vai tudo acontecer da forma que tem que acontecer. Então, para acontecer algo muito ruim disso daqui tudo, você diminui totalmente a probabilidade. Não quer dizer que não é possível, que simplesmente tudo vai dar certo. Não. Você ter 3 pontos na prova e fez todo o trajeto certinho, você foi aprovado. Você não pode esquecer isso. Até 3 pontos, finalizou a prova, você está aprovado. Você pode pilotar a moto. Beleza? Não se esqueça disso. Agora, 4 não. 4 pontos você não pode. Então, eu tenho 1 ponto. Beleza, tá tudo certo. Agora vamos lá. Eu tive uma falta leve. Simplesmente no momento que chegou na prancha, eu tive esse problema de movimento irregular. E eu estou frisando porque eu passei por isso. E simplesmente o examinador falou: você teve 1 ponto de falta leve, movimento irregular na prancha. Porque eu acelerei, chegou na metade, eu parei, só que eu parei com tudo. A moto começou a parar com tudo e eu ali no zigue-zague. Foi isso que aconteceu com a moto em cima da prancha. Eu não saí dela, consegui concluir no final, porque a minha preocupação era frear. Eu achei que o espaço entre a prancha e a linha de parada obrigatória era curta. Por isso que eu acelerei no começo e no meio eu soltei todo o acelerador, não fui soltando devagar. Então foi isso que aconteceu, né? Mas poderia ter custado a minha reprovação, tá certo? Então, assim, tomem esse cuidado, tá? Eu frisei bem isso no vídeo anterior e agora, porque foi o que aconteceu comigo. Beleza? Então vamos que vamos aí. Trajar-se adequadamente. No dia da prova, tá? Essas faltas não estão no documento e agora são faltas que a autoescola tem que te passar, mas tem as que passam e as que não passam. Eu vou te ajudar com isso. Trajar-se adequadamente. Não é permitido realizar aos candidatos o exame prático de direção veicular utilizando saias, vestidos, shorts ou bermudas acima do joelho. Assim, se você chegar com uma saia abaixo do joelho, você também não vai fazer. Eu acho que carro pode, tá? Carro é permitido, mas moto não. Beleza? Agora, eu nunca vi ninguém de saia fazer prova de moto, tá? Nem aula. Então, vamos seguir aqui.
regatas ou roupas com decotes, bonés e óculos escuros. Para os exames de categoria A, não pode, tá? E é obrigatório o uso de calças compridas, né? Verdade. Vou até recapitular, corrigindo isso aqui. Melhor. Direção veicular, use saia, vestido, shorts, bermudas acima do joelho. Não pode, tá? Não é permitido. Regatas ou roupas com decotes não são permitidos. Bonés e óculos escuros. Ponto e vírgula ali. Vamos para uma outra ideia. Para os exames de categoria A, é obrigatório o uso de calças compridas. Então, até a gente reformulando a ideia, seja para carro ou moto, não é permitido aqueles tipos de roupa ali. Tá? Saias acima do joelho, né? Ou seja, abaixo do joelho, então parece que pode numa boa, né? Categoria A, obrigatório o uso de calça comprida. Então, seja homem ou mulher, tem que usar calça aí, tá bom? Ao candidato é proibido comparecer ao local do exame com sinais de consumo de álcool ou substâncias psicoativas, tá? Psicoativas, a gente já sabe o que é, né? Aquela ervinha legal, né? Pode ser considerado isso aí também. Qualquer tipo de remédio e tal também é um tipo de droga aí, tá? Então, cuidado. Utilizar o telefone celular durante o exame, já sabe. Se não pode gravar, piorou usar celular no meio do exame. Oferecer ou receber vantagem de qualquer tipo, né? Não pode chegar no cara e falar, ô, te dou aquela caixinha de Natal, aquela ajudinha, sabe? Aí você me ajuda, me dá o presente. Não rola, tá bom? Portar arma de fogo, isso aí não pode de qualquer forma, no geral, nem só Detran, na lei em si. Todo candidato tem o direito de preencher uma ficha de manifestação do cidadão para o Detran, tá? O que quer dizer isso? Vou contar um caso que aconteceu no dia que eu fiz a prova. Teve uma briga, uma discussão entre o instrutor, o aluno e o examinador. O instrutor estava conversando com o aluno que ele cometeu um erro na prova porque o examinador eliminou ele. Não sei qual era o problema. Eu sei que o aluno simplesmente falou que ia acabar com o instrutor e que ele ia para cima, que ele era o tal e etc e tal. E não tem necessidade disso, tá? Foi um show, um circo no dia da prova, no dia que eu fui fazer a prova na Aricanduva. O que ele poderia ter feito é preencher essa ficha, reclamando. Aconteceu A, B e C, gostaria que fosse refeito e tal. Eu não sei se o Detran abre a exceção dele fazer a prova novamente sem custo. Não sei, tá? Nunca vi ninguém fazendo, mas há o direito. Eu tô mostrando pra você. Eu acho que ninguém conhece isso, então você agora tá sabendo, tá bom? Então você pode se manifestar sim, informar que eu fiz tal coisa, eu acho que não foi bem avaliado, tá? Então eu gostaria que fosse revisto o resultado do exame, né? Então tem como você ir atrás disso sim, tá? Não é bem assim tudo o examinador. Ele fala A e B e tá tudo certo, ele é o deus da pista. Não é bem assim a coisa não, tá? Essa informação eu cheguei a pegar com o instrutor, né? De que pode sim, só que eu nunca vi esse documento, tá? Mas nunca vi assim, em mãos. Esse documento tem no manual, tá, dos examinadores de 2015 que eu coloquei aqui na apresentação, no slide, tá? Então você pode pesquisar na internet, você acha esse documento, tá bom? E não esqueça, tá? No dia da prova, você tem que estar com seu RG, a LADV e o capacete. Quando você chegar no início da prova, o examinador vai te pedir o RG, vai te pedir a LADV, vai te pedir o documento com as faltas eliminatórias, onde ele coloca o reprovado e aprovado, e óbvio o capacete, porque a autoescola não empresta mais o capacete. Agora você tem que levar o seu capacete, então você não pode esquecer disso, tá bom? Então deixei bem claro, bem no finalzinho, deixa anotadinho aí no seu caderno, para você não se prejudicar no final. Beleza? Obrigado, tá bom? Deixe seu comentário, sua pergunta aí, eu pretendo fazer um vídeo respondendo todas as dúvidas, tá bom? E é isso aí, um forte abraço para você e vamos seguir para nossa última aula aí, né? O último vídeo de dicas referente ao psicológico, tá bom? Para você ir bem preparado, tá bom? Não perca. E é isso, vamos que vamos. Muito obrigado e até a próxima.